Boa noite, gente linda! Mais uma sexta-feira no Diversão e Consciência. Pode, José? Pode. Lembrando que a gente tá onde? Estamos no YouTube. Deu branco. Você perguntou onde digitar. Eu falei, onde Estamos digitar aqui no... Eu tinha que saber. E, gente, hoje a gente tá com uma convidada muito mega divertida, que é a Juanita Gimenez. Gente, nem sei pra onde olho, pra cá. É a Juanita ou a senhora? É a senhora? Não. Senhora, já curte aí, comenta, compartilha, segue meus amigos no Instagram, para de ser louca, linda. Dizem que quem não segue fica pobre. Adorei, bem assim que a senhora fala. Maravilhosa. Eu amo. E assim, gente, nossa, a gente tá meio assim já, de cara, porque já teve uma awareness aqui, uma Sim, conscientização. Ai, que chique que ela é, né? Rica falando inglês. É porque eu tô lendo Como Se Tornar Dinheiro, acho que é por isso. Awareness. Maravilhoso. E pra mim foi bem intenso, né? Então a gente já começou... Na verdade, esse podcast já começou, acho que tem um ano. Eu acho. Eu acho. Mais ou menos desde a primeira Mais vez que a gente ou começou a menos conversar. Eu acho. Que dia? Vamos essa semana. Nossa, semana que vem não dá. Essa semana agora pode, tá bom. Já tá aqui, ó. Acontecendo faz um tempo. Tipo isso. E aí, a gente sempre traz meio que o caminho, sabe? Uhum. Então, hoje, né? Pra quem não segue a Juanita também, Ai, gente, para de ser louca. Vai lá seguir, pelo amor de Deus. Assim, Valoriza ó. nossos conteúdos aqui, linda. Tipo, como eu tava dizendo pra ela, que meio que tietando, né? A minha mãe, fã número 1 do podcast, ela fica me cobrando, sabe? Cadê o link? Cadê o link? E um vídeo que ela viu da Juanita, eu acho que foi uma das viradas de chave da minha mãe, sabe? Pra ir pra outro espaço. Então, ela tem muita coisa e em muitas áreas, né, Rô? Então, você vem do direito também. Vim do direito. Hoje eu sou real, direito. hoje eu sou real. Vim do direito, gente. Na verdade, assim, a minha família toda, todo mundo tem um pé um pouco no direito. Mas não como advogado. Todo mundo é concursado, público. Eu falo, todo mundo é funcionário do governo, né? Então, na minha casa, nunca a gente teve empreendedores. Nunca tivemos ninguém que fizesse esse negócio. Então, como eu não passei num concurso, não passei nem na porta, falaram, tchau, linda. Não, aqui não. O que me sobrou foi assim, bom, vou advogar, né? Preciso fazer alguma coisa. Aí passei na OAB e comecei a advogar. Primeiramente, eu comecei a advogar em BH. Morei, gente, 6 anos em BH. Curiosidades que você não sabe. Sim, morei 6 anos em BH. Então, comecei a advogar lá primeiro. Mas você foi lá pra estudar? Não, você foi lá Ai, porque, porque você gosta de viajar, né? Não, na verdade, eu conheci um mineiro morando nos Estados Unidos. Gente, escuta isso. Foi aonde surgiu o inglês. Foi aonde surgiu o inglês. Eu morei nos Estados Unidos dos meus 18 aos meus 19 aos 21 anos. Aí lá, aquela coisa, adolescente, me apaixonei, aquela coisa. Aí conheci o mineiro, aí acabei mudando pra BH. Aí de lá eu fiz toda a minha parte de direito. Então lá eu trabalhei como estagiária e lá eu comecei a trabalhar também com um desembargador na época. E ele tinha um curso jurídico. E daí lá eu levava alunos para fazer doutorado e mestrado na Argentina. Então eu já tinha essa pegada de cursos, de vendas. Então isso é uma coisa que já começou a aparecer para mim. Então ali a gente começava a criar muitas e muitas classes. Olha! Hoje é que eu olho para tudo isso, mas naquela época eu falo que já foi o início de tudo, Sim. assim, de lidar. Porque não era uma venda, né? Você convidar as pessoas para algo maior ali. É uma habilidade já. Foi uma das habilidades que eu comecei a descobrir que eu tinha essa parte comunicativa muito legal com as pessoas. De trazer as pessoas realmente assim, para elas olharem para aquilo que elas estavam buscando. Uau! E aí, tipo, como que caiu nesse universo? E eu queria ser advogada ou concursada, alguma coisa. E durante muito tempo eu comecei a prestar concurso público, só que eu não passava. Não passava de jeito nenhum. E daí, acabou que o meu ex faleceu, né? Ele teve a gente fala que é um AVC hemorrágico, então eu voltei para Limeira também. E daí eu comecei a advogar. E primeiramente eu comecei a advogar para escritórios, né? Então eu advogava para empresa, eu era advogada trabalhista empresarial. E uma das coisas que me encantava nessa parte era lidar com as empresas. Porque não só na parte do direito, mas eu começava a identificar algumas coisinhas ali nas empresas que eu percebia que poderia melhorar de alguma forma. Então, ali eu já comecei a ter uma pegada de olhar também, tipo, para negócios, para as empresas, o que elas poderiam alavancar. Despertar, né? Uau. Então, parece que uma coisinha foi puxando a outra ali. Sim.
E aí meio que explica, né, digamos assim, essa sua facilidade com eu tenho muita facilidade os negócios. Com os negócios, né? Só que era aquela coisa, na advocacia, você não pode ter alegria, né? Você tem que ser séria, claro que não, né? Então, eu tinha muita dificuldade, porque eu era aquela advogada que gostava de fazer uma brincadeirinha, sabe? Porque já era um clima meio pesado, digamos assim, né? Sei bem. E ainda mais que você ficava para as empresas, né? Então, você chegava na audiência, o juiz já queria te comer ali viva, né? E o pessoal também. Então, eu já chegava lá, gente, bom dia, aquela coisa, o pessoal olhando assim pra mim. Quem que é essa louca? Quem que é essa senhora aí que tá chegando aí? Eu lembro, gente, que eu fazia algumas audiências, eu vinha muito aqui pra Araras fazer audiência. Eu lembro que tinha um juiz que falava assim, doutora, a senhora tem que seguir o rito, a senhora tem que começar a falar menos em audiência. Ele achava que eu falava demais, que eu era muito assim, Como pode ser mais divertido? Imagino que vai ser uma loucura. E é interessante isso, porque realmente a gente vê no universo jurídico essa coisa de que você, para ser competente, tem que ser sério. Tem que dominar o que você trabalha, então, as leis. Se você é feliz e alegre, você não domina. Não, é uma pessoa muito brincalhona e que não tem seriedade, que não vai levar meu processo a sério. Isso. Então tem esse julgamento. Você nunca viu. Exato. Porque porque tem que seguir a risca. Sim. Que é a tal da realidade presuntiva. Terno, gravata, né? Bem alinhado. Sim. E eu lembro que num dos escritórios que eu trabalhava... Era um universo masculino. Exato. Num dos escritórios que eu trabalhava em Limeira, a gente tinha uma sala só da parte jurídica, né? Trabalhista ali, empresarial. E eu lembro que o meu chefe chegava toda vez, gente, que ele chegava na sala, eu tava fazendo alguma palhaçada. Toda vez. Pegava. Era um inferno. Tipo assim, eu tava tranquilo o tempo todo. Na hora que, tipo, soltava as frangas ali pra trazer uma piadinha, não sei o que, ele entrava, eu falava assim, gente, é impossível. Na hora que eu começo a dar risada e me divertir, esse cara entra, né? Mas você sabe que quando eu saí desse escritório, inclusive, porque depois aí eu fui abrir o meu, né? Eu lembro que o Fábio, na época, ele falou assim pra mim, falou assim, olha, Juanita, eu gosto muito de você. E uma das coisas que eu achava mais divertida é porque você é divertida. E eu sempre falava, gente, esse homem deve me odiar, deve falar assim, não vejo a hora de mandar essa menina embora, aquela peça de demissão, porque eu sempre tava brincando. Mas ele se mantia... Mas, na verdade, ele sabia que você era competente. Sim. Ele viu o seu trabalho. Sim. E daí eu abri o escritório com uma pessoa, né, que na época era meu sócio, era um grande amigo meu. E daí, ali eu comecei a ter a primeira visão de ter o próprio negócio, né? De empreender, de buscar clientes, de também ter um trabalho com os clientes depois. E eu tinha muito essa preocupação, sabe? Não só de captar, mas de poder trazer cada vez mais as pessoas próximas, perceber o que estava criando para elas ou não, de manter mesmo. E daí eu fiquei nesse escritório uns 2, 3 anos com esse meu sócio. E daí foi aonde eu falo que ele foi meu maior presente. Porque foi nessa época que eu descobri que ele estava me roubando, né? Então, ele pegava processos por fora, ele combinava com clientes alguns valores. E como eu fazia audiência o dia inteiro, eu não olhava para essa parte. Ele passava para mim... É a confiança, né? Exato, passava para mim no final do mês, foi. E ali, para mim, foi realmente um choque, um trauma, algo muito pesado. Eu lembro que eu chorei, assim, semanas, porque era uma pessoa que frequentava a minha casa, né? Eu era muito amiga da esposa dele. E ali pra mim, eu comecei a observar que eu achava que tinha algo de errado comigo. Porque, por mais que eu fosse uma pessoa extremamente divertida, capacitada, a minha vida não era uma vida leve, digamos assim, sabe? Eu tinha que ter muito esforço, por exemplo, para atualizar dinheiro. Eu tinha que me esforçar muito para conseguir muitas coisas. E ao mesmo tempo que eu dava 30 passos para frente, eu dava 50 para trás. Era sempre assim, quando eu chegava em algum lugar, eu voltava de novo. Nada com isso. Nem sei o que é isso. Ai, quem sabe o que é isso? Nem sei o que é. E daí foi aonde eu comecei a estudar um pouco mais, assim, sabe? Procurar o que era isso. E, na verdade, desde pequena, eu sempre fui muito curiosa, né? Eu sempre gostei dessas coisas direcionadas à energia. E eu lembro que a minha mãe, ela ficava puta, que a minha família é totalmente católica, apostólica, romana ao quadrado. Aí eu lembro que eu ia quando eu era menor, eu ia Pedro. Ai, eu adoro essa cidade. E daí tinha uma loja lá que tem até hoje, chamada Criarte. Sim, sabe? Ai, não é maravilhosa aquela loja? Você entra lá, você fica que nem louca. Não, Não é? Pedras. É pedra, é duende, é fada. Tudo isso. E eu ia lá e falei, eu vi duende. Ai, eu adorava, gente. Aí eu voltava com incenso, com pedra, com bruxa. Nossa. Minha mãe queria morrer.
Nossa, entrou. Então eu sempre gostava, sempre gostei disso. E eu tinha uma sensibilidade muito, muito grande, né? E daí foi na época também que eu comecei a frequentar em Limeira um centro espírita, né? Porque eu tinha que entender o que tá acontecendo comigo. Sim. Aí eu lembro que eu trabalhei como médium, fiz vários trabalhos voluntários. Chegou uma época, gente, que é muito divertido isso contar isso. Porque eu trabalhava de segunda a sábado. E tinha um dirigente do centro que era cliente meu do escritório na época, inclusive. E hoje ele já faleceu. E ele falava assim: Juanita, você tá indo muito bem. Você pode ter certeza, minha filha, que na próxima vida tudo vai melhorar pra você. Eu falava, porra! Próxima vida? Porra! Tô aqui lavando prato segunda a sábado, atendendo tanta gente, trazendo carta e mais não sei o quê. E você vem me falar na próxima? Aí ali era uma coisa que durante muito tempo contribuiu comigo. Eu comecei a entender algumas coisas, porém ainda não fazia sentido pra mim. Porque esse negócio que eu tinha que ter muito esforço, que eu tinha que me matar, que eu tinha que sofrer. Pra próxima ainda? Não batia. Pra próxima ainda? Pelo amor de Deus, né? E daí foi um dia eu tava fazendo uma tese em Limeira, né, no meu escritório, e apareceu pra mim um anúncio de barras de Axis. Aí eu olhei pra aquilo e falei, o que é isso? E é muito interessante que eu falo que é como se o Axis tivesse me escolhido. Sabe? É como se, deixa eu ver aqui no catálogo, quem que tá... Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa moça aqui. Porque em nenhum momento apareceu uma outra técnica pra mim antes, um reiki, um teta, não. Então, eu vi o anúncio, aí eu cliquei e vi que era um lugar lá em São Paulo. Né? Eu falei, não vou sair de Limeira pra ir em São Paulo, será que não tem ninguém em Limeira que faz isso? Aí eu descobri na época que tinha uma pessoa que tinha acabado de fazer o curso, e ela tava trabalhando como praticante, né? E eu marquei uma sessão. Isso foi em 2018, tem tempo. E naquela época, ninguém falava do Axis, ninguém sabia, não tinha nada. Eu falo que o pessoal de hoje é muito sortudo, gente. Porque tem vídeo, tem podcast, tem live, mas na nossa época era pior que maçonaria. Eu descobri em 2018, no dezembro. Ninguém sabia, ninguém falava, era um negócio tudo escondido, oculto, secreto, invisível, não dito. Tipo isso, eu descobri então em 2019. Mas também, assim, quem descobriu foi o Paulo primeiro, porque alguém foi lá no centro, que ele trabalhava, e falou sobre isso. Uau! E aí ele falou, acho que você precisava conhecer esse negócio aí, que eu acho que deve ser legal pra você. Porque eu já fazia o reiki. Que legal. E a primeira sessão? Então, quando eu entrei na primeira, foi muito engraçado, que a mocinha, ela... Na época também o pessoal não tinha muito entendimento, assim. Eu lembro que eu entrei na sala dela e eu vi uma maca e tinha um triângulo de ferro pendurado em cima da maca dela. Eu olhei assim e falei, é esse negócio que ela vai passar em mim. Barras, né? Ela vai passar esse negócio, vai tirar tudo os urucubaca, tô pronta pra vida. E daí eu deitei, ela não falou muita coisa comigo. Aí ela tocou na minha cabeça. Eu dormi, capotei. Aí acordei sem saber direito. Daí foi muito engraçado que eu lembro que eu perguntei pra ela assim, e aí, quantas sessões, como é que funciona? Ela falou, olha, eu acredito que você vai ter que fazer aí no mínimo 10 sessões. Eu olhei pra aquilo e falei... Continua, mas não 10 sessões? Pelo amor de Deus, né? Porque na época, era uma coisa, nossa, 10 sessões, né? Uau! E daí eu lembro que naquele primeiro momento, eu não senti mudança, eu não senti nada, na verdade, né? Aí eu falei, bom, vou ver o que é esse negócio. Voltei na segunda semana. E foi muito engraçado porque naquela época eu não conhecia pergunta, não sabia nada, não sabia nem mantra. Não passou nenhum como pode melhorar pra você. Nada, não fazia ideia. Só entrava, deitava, pagava e ia embora. Aí depois eu fui na terceira sessão. E daí eu lembro que na quarta semana que eu iria, eu tava fazendo uma audiência em Limeira. E tava o dia inteiro, assim, as audiências atrasadas. Eu tava cansada, aquele movimento naquele saguão. Falei, quer saber, eu vou esperar no carro, vou ligar um ar-condicionado, que eu não sou besta nem nada, vou escutar um som, né? Porque a música era uma coisa que realmente me relaxava. E eu tava num espaço da vida, sabe, Pri, que eu não tinha mais alegria de viver. Como eu tinha separado o meu escritório e eu tinha feito muitas dívidas para manter esse escritório, eu comecei a atrair tipos de clientes no meu escritório que eram pessoas que não pagavam, eram pessoas que ficavam às vezes meses sem me pagar, né? Custava sair um processo, né? Então, naquela época, estava muito complicada a advocacia para mim, né? E não que eu não gostasse da advocacia, mas não era uma coisa que me trazia alegria, não me trazia... a frequência, o susto, exato, né? não me trazia aquele tesão de viver. E era a mudança mesmo, né? Sim. Que estava requerendo para você. E foi muito engraçado que eu estava numa época, assim, cheia de dívida, estressada. E eu sentei no carro e comecei a escutar uma música e eu realmente comecei a bater um papo com o divino. Que eu brinco que eu nem sei quem que era o divino na época. Mas a pergunta que... Eu fiz uma pergunta, né? E a pergunta que eu fiz é... Olha só, tem mais nada pra mim? É só isso aqui? Porque se for só isso aqui, olha...
Foi desse jeito. Pode me dar o meu lugar, minha vaga. Eu sei que tem uma galera que quer descer. Aí você pode dar qualquer coisa aqui, que de repente também eu não vou sofrer muito, já vai. E daí a gente já finaliza. Foi desse jeito mesmo, e foi muito real. E, de novo, eu fiz uma pergunta, né? Não tem mais nada pra mim, é só isso. E na hora me veio assim na minha mente, vá fazer um curso de barras de Axis. Nossa. E eu nem sabia o que era isso. Nem que existia curso, assim, nem sabia que existia curso, mas vinha assim, vá fazer um curso de barras de Axis. E eu lembro que na hora eu até me questionei, falei, pra que eu vou fazer isso, gente? Nem trabalho com isso. E daí, naquele momento, eu abri o celular, era numa sexta-feira, e não tinha Instagram ainda, era Facebook. Aí eu abri o Facebook, o lugar onde eu fazia a sessão, eles iam dar uma classe no domingo. Aí eu olhei pra aquilo e falei, não, imagina, capaz. Comigo sempre dá tudo errado. Não é possível que foi fácil, sim. Mas aquilo me chamou atenção. Aí eu mandei uma mensagem, né? Primeira coisa, perguntando o quê? Qual era o valor, né? 900 Eu lembro quanto eles falaram. É 900 e alguma coisa. Eu falei, o quê? Um dia? Imagina que eu vou fazer um negócio. Eu tô toda cagada, endividada, vou fazer mais uma dívida. Imagina, para de ser louca, né? E daí eu fui embora naquele dia, né? E fui dormir. E eu não conseguia dormir direito. Porque eu não entendi o que era leve e pesado. Mas era como se meu corpo estivesse gritando, vai pra essa classe, vai pra essa classe, vai pra essa classe, vai pra essa classe. E eu tive um sonho. E o sonho que eu tive era que eu abri uma porta e alguém falava assim, o caminho é esse. E ali, quando eu acordei no sábado, eu falei assim, gente, eu preciso fazer esse negócio. Eu não sei o que é, preciso fazer esse negócio, preciso fazer esse negócio. E daí, mandei mensagem pra ela, perguntando se parcelava. Ela, claro, 12 vezes. Eu falei, glória, Senhor. Glória, podemos parcelar em 12 vezes. Em 12 vezes também. E fui fazer. Também, acho que, não, foi em 10 a minha. Eu fui. E fui fazer a classe. E é muito interessante, porque eu lembro que o meu primeiro curso de barras, eu não me lembro do curso direito. Eu lembro só que eu olhava pro manual e a sensação que era assim, gente, eu já sei tudo isso. Eu conheço isso. Era como se eu estivesse só recordando alguma coisa. E eu olhava para aquilo e falava assim, gente, como que as pessoas não conhecem isso? A explicação do universo tá aqui. Como assim? E até tem uma parte que a Simone Milazas fala que quando ela fez o primeiro curso de barras dela, ela queria sair facilitando as pessoas, falando as ferramentas, ela não queria nem tocar a cabeça. Era eu. Eu queria sair ali, eu queria que as pessoas conhecessem aquilo. Como que as pessoas não conhecem isso? Porque tem muita coisa muito além do toque na cabeça. Muito toque. Eu falei, como que as pessoas não conhecem como pode melhorar, gente? Um mantra desse. Aí eu lembro que eu saí naquela semana, exatamente naquela semana que eu fiz o curso, eu tinha o escritório, ele era um sobrado, e na parte de cima tinha um pessoal que alugava 2 salas. E eles saíram naquela semana. E eu tava pensando em alugar para outras pessoas. E eu falo que foi a minha primeira escolha insana. Porque ali eu olhei e falei, eu não vou alugar, eu vou atender com isso aqui. E daí eu peguei o restante que eu tinha de crédito ali no meu cartão de crédito, comprei maca, comprei banquinho, comprei as coisinhas. Esse é o salto. E comecei, falei, eu vou fazer alguma coisa diferente. Naquela época as pessoas não conheciam isso. Então eu peguei 30 pessoas, 30 cabeças. E presenteei 30 pessoas com uma sessão de barras. Eu dividi elas em 3 sábados. 10 sábados a primeira, 10 sábados. Foi a primeira coisa que me veio. E essas 30 pessoas se tornaram meus primeiros clientes. Uau! E daí ali eu comecei a buscar o que mais que tinha. Aí eu vi que tinha os processos corporais. Então eu começava a pegar meu carro, todo o dinheiro que eu recebia. Tinha dívida? Tinha dívida. Mas eu não estava olhando para isso, sabe? Você focou na possibilidade. Eu sentia algo a mais, porque pela primeira vez eu não estava fazendo algo pelo dinheiro, sabe? A advocacia chegou uma época que eu trabalhava para pagar contas. Então aquilo não estava mais divertido para mim. E pela primeira vez eu estava fazendo sessões nas pessoas, elas estavam gratas de uma forma diferente para mim. E aquilo estava realmente mudando o meu espaço, e eu via a mudança nelas. E ali eu falei, eu vou atender com isso mais e mais. Aí eu fui fazendo umas classes de processos. Então, eu procurava os facilitadores de processos corporais, ia atrás deles. E daí foi onde eu comecei a ter visão de negócios. Porque tinha 2 praticantes em Limeira, mas elas tinham barras. Eu falei, bom, se eu tiver os outros processos, as pessoas vão vir e elas constantemente vão estar comigo, porque elas vão querer experimentar os outros processos. Então, ali eu fui começando a trazer e trabalhar os processos corporais também. Então, as pessoas ficavam comigo toda semana. E ali também eu fui uma curiosa, falei, o que mais que tem nesse mundo, né? Aí fui fazendo outras técnicas na época, né? Então eu fiz reiki, fiz teta healing, fiz mesa radiônica, radiestesia, física quântica. Com a Elaine, né? Foi. Eu fiz curso Aí também. eu fiz várias e várias outras técnicas e comecei a atender com tudo isso. E foi muito engraçado que de sábado eu comecei a atender de sexta, que eu comecei a atender de quinta, de quarta, de terça. A semana inteira já estava A semana inteira, e eu tive que contratar daí uma advogada para começar a fazer as minhas audiências, para começar a cuidar de alguns processos. Uau, que delícia. Isso foi num espaço-tempo de 6 meses, mais ou menos.
E o negócio tomou uma proporção tão grande que eu falei, gente, eu tava feliz, eu tava alegre, eu tava em paz pela primeira vez na vida com algo, sabe? Fazendo algo eu escolho criar mais para as pessoas, contribuir. E aí eu comecei a perceber que tinham as classes avançadas do Axis, né? E comecei a fazer as classes avançadas, então fui fazer fundamento, entidades, ciência de corpo. E ali foi onde eu vi a possibilidade de colocar o meu espaço num lugar maior. Então eu mudei para uma outra casa e no primeiro momento a minha família não me deu apoio, né? Então eles totalmente foram... Para de ser louca, né? Para de ser louca. Você é advogada, tem mestrado, pós-doutorado. Energia ainda? Exato, que é energia. Esse negócio aí, maluco. Eu lembro que a minha avó trabalha falava na Electro, assim... na CESP? Eu lembro que a minha avó falava assim, quem que eu vou explicar para minhas amigas esse negócio que você faz? Que advogado é fácil. Uma que não tem explicação, né? Exato, não tem. E daí foi um espaço muito legal, porque a partir disso eu criei o espaço Namastê em Limeira, onde as meninas começaram a frequentar, a Giza, a Margarete, a Elô também. E daí eu comecei a trazer alguns facilitadores da época da região para ministrarem classes ali, né? Legal. Então eu comecei... Começou a rostear. Exato, comecei a rostear as classes. E daí eu comecei a perceber que, diferentemente, o Axis me trazia para um espaço muito diferente do que as outras técnicas. Então foi onde eu comecei a focar muito mais no Axis. Então comecei a me aprofundar em livros, fui começar a entender o tanto de coisa que acontecia comigo, do porquê das dívidas, do porquê de procurar sempre o erro de mim. Então eu fui entendendo várias coisas pela primeira vez na vida, comecei a ter clareza. E aquilo foi me empoderando cada vez mais, cada vez mais. Então no primeiro momento eu só atendia, né? Então eu fiquei praticamente quase 2 anos atendendo. Eu não me achava capaz de facilitar classes. Você tentava salvar alguém? Ah, tá. Tentava. O tempo todo. No começo eu queria que todo mundo saísse dali, não sei o quê. Já escolhesse. Já escolhesse. Porém, a gente não tem como salvar, né? Não. E que bom que a gente não salva ninguém, né? Que é a escolha da pessoa. E a hora que a gente reconhece isso é incrível. É muito legal. Eu falo que o quinto elemento que surgiu hoje estava dando... Nossa, foi o maior peso que saiu das minhas costas. O reset, né? Que sim, reset não é um presente, né? É maravilhoso. Nossa, que lá... Essa semana eu falo do quinto elemento é maravilhoso. É papa. E o tempo todo, até quando você tá num relacionamento, você tá tentando animar a pessoa, você tá tentando salvar a pessoa, às vezes ela tá querendo aquele espaço. Nossa, isso é sensacional. Dentro de um relacionamento, libertador. Eu acho que é mágico. É libertador. Você deixa a pessoa no espaço dela. Exato. E quando você vê a pessoa já tá ali no normal, rindo, brincando, fazendo... Sim. Nossa, eu acho isso... A Vitória fez um vídeo falando sobre isso, sobre esse lugar, a Vitória Minas, sabe? Adoro a vida. Quem não, né? Sobre você permitir que o outro sofra. Eu lembro desse vídeo. Permitir que ele sofra, permitir que ele fique no momento dele. Que ele tá mal-humorado, né? Exato. É muito legal. A gente sempre entra nesse espaço. E daí, a partir disso, eu comecei a observar o quanto que estava me mudando, sabe? Não me mudando, mas me permitindo ser eu. E daí, eu fiz a transição de carreira, né? No meu caso, eu não escolhia mais trabalhar com aquilo que não era divertido mais pra mim. Então, é claro que o advogado, você não pode simplesmente falar, tchau, lindo. Não, eu tinha um contrato, tem todo um código de ética, sabe? Aí, eu fiquei com alguns clientes ali até, de repente, né? Dar o ar da graça deles para outro advogado. E daí, logo depois, eu comecei a facilitar classes. Então... comecei a facilitar barras, processos corporais, facelift. E ali a coisa começou. E aí, tipo assim, o caminho para CF veio naturalmente? Ou você resistiu a ele? Na verdade, assim, eu nunca me imaginei como CF, né? Eu lembro que assim... Tá, obrigada. Não, eu nunca me imaginei. Eu nunca me imaginei nem como facilitadora, gente. Eu também não. Eu também não. Eu lembro que eu tinha uma facilitadora que falava assim, Rô, eu acho que percebo a sua energia só atendendo. Eu falei, eu também. Nossa, que Sim, mentira é essa? Pra você ter ideia, a Elô, a gente fez o primeiro fundamento juntas em Limeira, que eu hosteei a facilitadora que veio. A gente fez o nosso primeiro fundamento juntos. A Elô já dava classe de barras, eu não dava classe, eu só atendia. Acho que ela comentou aqui. Eu só atendia. E daí, depois de 1 ano, eu falei, quer saber, agora eu vou dar esse negócio. E quando eu dei a primeira classe de barras, era como se eu já fizesse isso a vida toda. Então, foi no mesmo mês, virei facilitadora de barras, fiz livro de processo e comecei. As pessoas começaram a vir. Então, agora, o que aconteceu? Naquela época, os clientes das sessões começaram a migrar para as classes. Então, eu começava a ter atendimento durante o dia, os alunos à noite, sábado, domingo, e a coisa começou a desenvolver. E o boca a boca, né? Boca a boca. E daí, por um primeiro momento, eu não tinha pensado em me tornar CF, realmente, né? Eu me tornei, na verdade, eu escolhi me tornar CF numa classe
que eu fico até emocionada quando eu conto. Foi a minha primeira classe avançada do Axis, foi online. Essa classe eu fiz com o Brandon. Eu também. E na época era uma escolha de possibilidades, que hoje é escolha de possibilidades. Em agosto, por acaso? Ai, eu não de 2020, será? Eu não lembro. Eu acho que... Acho que a gente, se bobear, a gente tava até junto, né? Eu acho que pode ser. Eu acho que não, porque acho que foi em dezembro de 2020. Que eu tinha feito nessa época classe de negócio, já tinha feito umas outras classes. E daí eu lembro que eu tava nessa classe com ele, foi muito engraçado, que era uma classe online. E só tinha a staff, a equipe dele ali no presencial. Tava na época da pandemia, né? E na época da pandemia foi onde eu mais atendi, mais trabalhei, mais dei classe, fiz tudo. E eu lembro que eu tava ali naquela classe e ele facilitando aquelas pessoas, e acho que tinha 200 pessoas online ao total. Aí eu lembro que eu olhava e falava assim, uau, ele tá falando para 200 pessoas, uau. Imagina falar para 200 pessoas. E daí foi muito legal, porque ali eu vi ele falando de tantos assuntos diferentes, e eu falei, uau, eu escolho falar de assuntos diferentes. Aí me veio, ok, vou ministrar o fundamento. E isso foi em dezembro, e a gente teria um ano aí, né, até setembro. Então, na minha cabeça, lógico, falei, bom, então eu vou me tornar CF em setembro, porque eu não tinha dinheiro. E tinha todo o investimento ali para trabalhar em cima disso, né? E eu me tornei em maio. A partir do momento que eu escolhi me tornar CF, eu lembro que eu mandei um e-mail pro Axis na época, minhas classes começaram assim, os atendimentos começaram a vir, as coisas começaram a acontecer, e eu me tornei em maio de 2021. Uau, vou ter que responder de novo a Elo, então. A Elo perguntou pra mim, porque é muito engraçado, a Elo já entrou em contato comigo 2 vezes, ela, oi, você está de novo na minha lista do Axis. O que o Axis está vendo que eu não estou vendo? O que tá certo sobre isso? E ela falou assim, e eu me lembro que ela fez a pergunta pra mim, então, e assim, eu também gostaria de perguntar se você vai se tornar CF em 2024. E eu congelei. Maravilhosa. Porque na hora eu falei assim, que sim, com esse investimento... É porque a primeira coisa que a gente coloca é o valor, né? Só que na hora que você escolhe, a escolha cria possibilidades. E eu estou, né, com o valor em cima da minha mesa. Porque eu estou fazendo a demanda do... Eu calculei todas as classes, assim, claro, aproximado, porque tem a questão, né, da conversão e tudo mais. Aí todo dia eu falo assim, ok, universo, isso e mais. Porque, né, isso é o básico. Você sabe que eu estou muito feliz, assim, porque esse ano, agora em setembro, eu tive 3 amigas e alunas, né, que foram para a CF. Que teve a Elo, né? A Elo, a gente tá no pé dela, eu já tô no pé dela há algum tempo, né? E agora, esse ano ela veio. E a Regina e a Lu. A Regina, eu vi ela no seu podcast. A Rê, ela foi minha host por várias vezes, fez várias classes comigo. A Lu também, a Lu trabalhou um tempinho comigo também. E eu fiquei muito, muito emocionada quando as 3 foram juntas agora, né? E tá vindo mais, que mais é possível. Pois, e isso eu acho, assim, incrível no Axis, esse respaldo, sabe? Você não se sentir sozinho. A gente vira uma família, né? Hoje eu até mandei uma mensagem pra um grupinho, né, de amigos, que muitos são facilitadores, alguns são CEFs, outros não. Eu falei, e aí, como é que vai ser a boa do final do ano? Bora pro Grande Charlie? Eles, bora! E sabe o que é mais interessante, né? Que agora eu fiquei pensando, ela demorou pra começar a facilitar barras. Aí a Elo se segurou pra se tornar CF. Que interessante, né? E a gente foi contribuindo muito, né? E é muito legal. Hoje eu fico muito feliz de ter a Elo ali, né? Então a gente se diverte. A Elo é uma pessoa maravilhosa. Teve o 30x30, foi muito engraçado. Aí a Elo é uma atriz, ela é maravilhosa. E daí eu me tornei CF. E assim, eu sempre olhei além de claro, querer ter toda essa contribuição com o Axis, eu também olhava, bom, o Axis pode ser um negócio. Então, como que eu posso criar um negócio diferente? Não conforme todo mundo cria, né? Porque desde quando eu entrei, tinha sempre aquele mesma forma, estrutura, né? de criar classes, de se fazer lives, esse tipo de coisa. E eu falo que foi aonde, em 2020, foi aonde começaram a surgir algumas ideias para mim, algumas coisas. E ali eu comecei a engajar com o meu negócio. Então, ali eu comecei a perceber que eu tinha uma habilidade muito grande, que era de criar. Que eu gosto de criar. Né? Eu tenho umas ideias loucas e vou, e movimento, e o negócio acontece. E realmente eu comecei a perceber que isso era uma habilidade. Então, eu comecei a criar cada vez mais classes, expandir de uma forma diferente. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber também que eu tinha ideias para outras pessoas. Então, que nem eu tinha na época da advocacia com as empresas, né? Eu falei, gente, como seria se eu pudesse assessorar de alguma forma também as empresas, ou facilitadores, ou praticantes com alguma visão diferente. E aí eu fiz alguns cursos de mentoria na época e comecei a ministrar mentorias, né? Então comecei a também ser mentora de negócios das pessoas. E ali o negócio começou a desenvolver. Em nenhum momento na vida eu pensei assim, bom, vou me tornar facilitadora de alegria dos negócios. Não passava, gente, não passava.
Até que o ano passado, eu já tinha feito, sei lá, umas 3 classes. E eu tava contribuindo com o André, com as classes de negócio. E eu olhava e falava assim, André, o pessoal tem que conhecer essas classes de alegria dos negócios. Como que o povo não conhece? Né? Porque como tem muitos facilitadores de algumas especialidades, por exemplo, TTTE, né? E o que mais? 3D de corpo, que são as mais famosas. Acaba que as outras pessoas não conhecem as outras especialidades. E o Axis tem especialidades incríveis. O relacionamento feito diferente. Relacionamento feito diferente é maravilhoso. Nós não temos, por enquanto, um facilitador no Brasil, que tá certo sobre isso. Né? Então, assim, a gente tinha Leandra, mas a Leandra não renovou. Então, tem o X-Men, por exemplo, que é uma especialidade super legal. Então, tem várias especialidades incríveis que, às vezes, as pessoas não olham. E eu olhava, eu falava, André, vamos divulgar isso. Nossa, as pessoas têm que conhecer. Nossa! Que mais é possível. Que mais é possível. Sim. E daí eu fui fazendo algumas classes. Daí quando chegou mais ou menos em meados de setembro do ano passado, eu falei, ok, o que mais eu posso criar além do que eu crio, né? Eu já estava numa pegada de criar classes, né? Bastante fundamento, né? Porque eu ministro muitos fundamentos. Aí me veio assim, alegria dos negócios. Eu falei, gente, tem tudo a ver comigo. Como que eu nunca pensei nisso? Como que eu nunca pensei nisso, gente? E daí eu já tinha os pré-requisitos, comprei as chamadas, escutei todas as chamadas, gente, eu escutei uma semana. Aí fui pra classe, né, fui fazer o meu CF de Alegria dos Negócios. E ali, na verdade, quando eu fui, a minha ideia era o seguinte, bom, que contribuição eu posso ser para as pessoas com dinheiro e negócios? Porque eu fui uma pessoa também que saí totalmente das dívidas, né, fui criando uma realidade financeira diferente, eu amo falar de dinheiro, eu adoro falar de negócio, falei, que contribuição poderia ser? E ali eu comecei a olhar que eu poderia trazer muito mais essa especialidade. Então, eu comecei a divulgar mais a especialidade, comecei a trazer mais as classes, comecei a trazer também a importância de você olhar para o seu negócio, e não o negócio, mas seu negócio chamado vida, né? E olhar também para o dinheiro. As pessoas não olham para o dinheiro. As pessoas não querem olhar para o dinheiro. Porque a gente vê o erro do dinheiro, né? Exato. Dizem que adoram, né? Dizem, mas não gostam. Elas criam uma distância confortável. E uma das coisas que muitas pessoas chegam até mim, elas falam, Rô, quando eu comecei a te acessar, me irritava. Você com aquele leque de dinheiro pra lá. Nem me fala. Aquele dinheiro pra lá e pra cá e não sei o quê. Porém, depois, eu fui começando a perceber, uau, por que eu tô resistindo a isso? E, assim, e quando você falou que você era advogada, então, que ranço que eu tinha. Daí, um dia, eu tive uma conceituação que foi surreal. Que era que eu resistia muito a receber de você, porque você... Depois que você fez a live com a Elaine, porque eu tinha feito curso também com ela, sabe? Tudo assim. Eu falei, caralho, não sei por que eu resisto a ela. Porque ela já chegou aonde eu falo que eu quero chegar. Exato. E ela teve coragem, meteu as caras e foi. Vamos começar a ouvir essa mulher pra ver o que ela tem pra contribuir. E eu lembro da Ronica acho que foi com o Rodrigo Dantas. Eu era host do Rodrigo, muitas e muitas vezes o Rodrigo ia pro meu espaço levar classes. E eu lembro que quando eu escolhi me tornar CEF foi quando ele saiu. Aí na época eu falei, foi nessa época. Foi. Eu fiz uma classe de 3D de corpo com ele, a minha primeira. Eu também fiz várias classes com ele, 3D de corpo, entidades, eu fiz com o Brendo, né, em 2020, quando ele veio. Eu olhei assim e falei assim, nossa, começando a escolher, né? Falei assim, mas como que ele consegue escolher, né? Sim. Aí eu caí com a Giza. Ai, que legal! Aí eu falei assim, nossa. Aí a filhinha dela né? também foi, assim, maravilhosa. Tá bom, né? Aí vai, nossa. Aí ainda ele falou assim, vamos ver o que isso daí vai dar. Aí, no final, você olha assim, nossa, eu fiz muita classe de corpo antes de vir aqui, não sei o que. Ele falou assim, mas eu também. E eram os mesmos processos corporais. Quase tudo eles tinham feito. mesmo, sabe? Assim, e ela fez várias classes comigo de processos corporais. Então, eu também fiz, acho que ele fez todas as que eu facilitei, ele fez. Maravilhoso. Antes, e eu já sabia que ia fazer, mas por que você está fazendo? Eu me lembro que era bem assim. Por quê? Sim. Mas porque quando a gente não vai pro racional, nossa, a gente e aí depois você começa a ver, né, as coincidências, né? Que não são coincidências nunca. E é muito legal, porque eu realmente percebo que eu criei esse movimento com dinheiro. As pessoas não olhavam pra isso. E a minha ideia era criar isso. E você traz o dinheiro, tipo assim, tá vendo? Tá aqui. Tá... Eu nem trouxe, tá ali, coitado. Não, e outro dia eu falei assim, gente, ali. Eu não vou fazer clássico, Rony. Ela tem todo esse dinheiro. Ixi, que mais você vai ser? Aí eu vi essa última classe, tinha umas moedas, não tinha? A gente colocou moedas de euro, de tudo aí quanto é país, bom, talvez as moedas... Olha que a decoração era moeda e dinheiro, a classe toda. Eu vi. Eu falei, eu não posso ir, porque... Se ela falar assim, pega o dinheiro que você tem na carteira. Leva o dinheiro, linda. Na verdade, assim, todo aquele dinheiro é um dinheiro que eu ando pra lá e pra cá.
Né? Então eu falo, gente, pode por aí, pode pôr, que não tá sujo, tá maravilhoso, lindo, cheiroso. Eu acho lindo também, tchutchuco. gente, dinheiro. E isso eu acho que foi uma das coisas que as pessoas começaram a se aproximar de mim, por toda essa história. E eu era pessoa toda endividada, eu tinha quase 500 mil reais em dívida, Priscila. 500 mil reais em dívidas. Nome, SPC Serasa? Me ligava o dia inteiro, esses lindos. Um beijo pra vocês, inclusive, agora. Me ligava o dia inteiro. Então, eu tinha muitas questões com dinheiro. Foi uma coisa que eu fui trabalhando, né? Mas foi muito rápido, É muitas crenças, né? Muitas foi coisas. Foi muito rápido. E aí, o ano passado, fui pra Joy of Business. E daí, esse ano, eu tive um dos maiores presentes, né? Que... a gente teve, eu voltei do México, voltei com pneumonia toda cagada. Eu me lembro disso. E foi muito engraçado, porque a Heloísa voltou e o médico estava lá e falou assim, você vai ter que assinar um termo. Ela falou, imagina, você morre agora no meio do caminho, eu não sou a responsável. Mas eu fiquei muito ruim. A Elo teve um dia que ela ficou 1h30 só fazendo processo em mim, só fazendo processo. Pra eu poder ir embora. Começou a ficar afônica, né? Não, eu fiquei horrível, eu tive febre, um frio, aquele calor de 50 graus e eu aqui, Heloísa, cobertor. Ela, pelo amor de Deus. Nossa, que atualização intensa, né? Intensa. E daí, quando eu voltei, teve um Zoom, né, do Joy of Business, e daí eles trouxeram, né, uma classificação que eu nem sabia que existia isso. E daí eu fui a facilitadora de alegria dos negócios que mais facilitou classes e mais teve alunos em um ano. Olha. E daí, assim, quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, o negócio é real. Tipo, eu não tinha feito nenhum ano, porque eu fiz a classe em novembro, tipo, era outubro. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nenhum ano, tipo, já, facilitei tudo. Tantas e tantas classes, porque eu nunca estava olhando para isso. A minha escolha era que as pessoas conhecessem essas classes e conhecessem essas ferramentas, né? E o mais interessante é ver o quanto que os brasileiros e as pessoas estão buscando por mais negócios, por mais dinheiro. Então, isso para mim me deixou assim, uau, né? Como a gente pode sobrecriar mais isso? E as pessoas estão buscando muitas classes de alegria dos negócios. É porque você é esse convite, né? É esse convite. E essa mudança, né? A minha mãe fala isso pra mim, assim, mas eu acho que você devia parar de copiar as dívidas. Eu achei muito legal a consciência que ela teve, porque ela falou assim, eu tava ouvindo, ouvi a Cíntia, daí ouvi a Ronita, e Priscila, todas elas têm essa coisa em comum. Uhum. Mas assim, você já não podia começar de outro lugar? Eu falei, então, eu acho também que eu poderia, né? Eu falei, mas o que mais é possível? E você sabe que é uma das coisas que eu falo muito, assim, sabe? Hoje, quando eu olho pra tudo que eu... Parece que não, mas passando um bocado de coisa, assim. E eu sou muito grata a todas as dívidas que eu tive, assim. Sou muito grata a todo caos financeiro que eu criei. Porque se eu não tivesse criado tudo isso, eu jamais teria dado um salto, eu jamais teria olhado pra isso, eu jamais teria atualizado tudo que eu tenho atualizado hoje. Talvez você nem estaria aqui, né? Eu nem estaria aqui. Tipo, ir pra Nova York amanhã. Ai, que chato, só pra passar o Natal. Ai, que deprimida que eu fiquei. Gente, estávamos aqui batendo papo antes, Priscila, você vai viajar? Eu falei, vou amanhã. Ai, que legal, eu vou pra Nova York. Gente, escolham isso pra sua vida, não escolha menos que isso. Uma escolha que, assim, essa escolha sua do café é uma escolha que me marcou a primeira vez que eu vi, porque eu amo café. Eu adoro café. E é uma coisa que me chame pra café, gente. Quer me conquistar, me chama pra tomar um café. Eu gosto de sonho de valsa. Ai, pode pôr. Ai, pode pôr. A Viviana. Maravilhosa. Eu amo. Ele fala minha professora de inglês. Eu já vi. Maravilhosa. Já vi sobre... Nossa, estamos com uma professora daquela, né? Aprende. Não, e a Vivi, ela é uma puta de uma professora, gente. E legal, porque tá dentro passa exercício, passa as coisas, ela é maravilhosa. Porque assim, ó, eu comecei a fazer inglês. O meu professor era sensacional também. Eu fazia online as aulas. E aí começou a aula básica de inglês. Porque eu não sei nada. Ai, eu falei, olha, eu só tô fazendo porque eu quero entender as coisas do Axis. Maravilhosa. Sem ter trabalho. Ele começou a montar as aulas em cima do material. Daí ele falava assim pra mim, então, mas sabe o que é? Que o Axis usa uns termos. Na verdade, a minha ideia também foi essa. Porque assim, eu já falo inglês e eu morei fora. Só que você esquece muita coisa, né? Muita coisa. E daí eu falei, gente, eu preciso de uma pegada axiana. Porque eu tava fazendo com outro professor, mas tipo assim, não tava... Não flui, né? Não tava fluindo. Aí quando veio a Vivi, o negócio deu uma saracoteada ali. Eu falei, pois outro dia na live falando em inglês, eu falei, tá mentira,
Gente, falo inglês. É. Para de ser louca, linda. Com todos esses da área, eles também se não falam o mínimo que se espera que fale. Você sabe mais que ou menos isso que você tá ouvir. falando de Nova York é uma coisa muito engraçada, que eu tava conversando hoje com uma amiga minha, que é uma grande amiga minha, que é uma das poucas amigas que sobraram, né? Porque o pessoal vai se dissociando da gente também, né? E também a gente vai escolhendo vidas diferentes, né? Aquela coisa toda. E ela falou, nossa, quanto que eu escutei você falando todo o Natal. Olha, eu vou passar o Natal em Nova York. Eu vou passar o Natal em Nova York. Porque eu já fui pra Nova York outras vezes quando eu morava ali. Porém, sempre tinha esse negócio, eu vou passar o Natal lá. E esse ano foi muito engraçado porque eu fiz muitas viagens, né? Não só dentro do Brasil para as classes, mas para fora. Então, eu fui pro México. Aí, um mês depois, eu fui para os Estados Unidos. Eu fui pra Europa, fiquei 22 dias viajando. E agora eu tô indo e eu olhei para isso e falei... Gente, uau! Vamos fazer, ó. Uau! Sabe? Como eu sou criadora, né? E é muito engraçado que quando eu fiz o meu primeiro curso de barras, foi em janeiro de 2018. Eu nunca me esqueço. E eu lembro que naquela época o manual tinha aquela pergunta assim... Universo, como eu gostaria que fosse minha vida daqui 5 anos? Né? E daí eu lembro que naquele momento, quando eu li isso, eu não sabia como que ia ser. Eu não sabia nem com o que eu ia trabalhar. Nossa, e olha como tá, né? Mas a única coisa que me vinha é, eu escolho viajar. E 5 anos, exatamente depois, me veio a lembrança e eu tava em Buenos Aires, agora, começo do ano. Gente, eu falei, que uau, loucura. e eu viajo muito. Muitíssimo. Muitíssimo. Que delícia. E eu acho legal essa coisa, questão da pergunta, da gente olhar para isso. Uma hora vai acontecer, né? Tá tudo disponível. Então, assim, faz a pergunta, tá bom. O que você quer? Eu não sei quem foi que falou. Faz a pergunta, o que você quer para que eu ganhe $1 milhão essa semana? Sim, o Gary trouxe, né? Uma facilitação pra gente fazer. Isso. E aí, tipo, você vai fazendo toda semana. Não é essa semana, mas pode ser na outra. Vai chegar uma hora que você vai ter. Sim. Daí é interessante que eu fui fazer essa pergunta e dólares deu uma contraída. Eu falei, tá bom, vou fazer primeiro de reais. Faz todas as moedas disponíveis. E aí vou me facilitar. Todos os lugares estão dispostos a receber dólar. Dólar, euro, ien, libras. Que Você mais? sabe que eu tava ali em Berlim e o Dan trouxe uma coisa que mudou muito o meu universo. Ele falou assim, gente, vocês pedem e fazem perguntas e vocês não têm paciência com o universo. E eu sempre falo isso para muitas pessoas, porque o universo, para atualizar o seu universo, ele tem que movimentar outros universos. Mas é você continuar constante naquilo que você escolhe. E é a pergunta que eu faço todo dia para as pessoas. Verdade, você escolhe a sua escolha todos os dias? Ou um dia você desiste dela, outro dia você escolhe? Porque é escolher ela todos os dias, né? E ele falou uma coisa assim, eu tô atualizando hoje coisas que eu pedia 20 anos atrás, só que eu nunca parei de pedir. Uau! Né? E é uma das coisas que eu tenho Uau! Vamos voltar pra trás. Uau. Eu tenho um caderninho que eu tenho, gente. Esse caderninho que eu tenho é desde quando eu fiz o meu primeiro curso de barras. Então, as principais perguntas minhas estão ali. Sabe perguntas que me chamam a atenção? Eu coloco. E esse caderninho, já terminei ele, tem um outro. E ele ficou na minha cabeceira. Aí, de vira e mexe, assim, eu falo, deixa eu abrir meus caderninhos. E abro e vem uma pergunta. E é muito engraçado que eu não me lembro disso. Eu abri o caderninho ontem. E no ano de 2020, quando eu fiz a minha primeira classe de negócio feito diferente com a Simone Milazzi, foi na época da pandemia, só tinha eu de brasileira, a Norma entrou só para traduzir para mim. E eu nem sabia que precisava ser CF antes de ser facilitador dessa classe. E tinha, porque eu coloco a data de cada pergunta. Tinha lá, em agosto de 2020, a pergunta: Universo, o que se requer para que eu me torne facilitadora de negócio feito diferente? Uau. E eu não lembrava disso, eu nem sabia disso, eu nunca nem pensei para especialidade. Tipo, olha que interessante, coloquei... na verdade o ser dela queria. Boicotou a mente. Exato. Deu um olé, vamos colocar aqui. Exato. Que legal. Quem sabe, né, os meus sonhos não se realizam, né? Então, continuar. E eles têm dito muito essa questão dos 5 anos, né? Tá bom, você tá disposto a começar agora para ter uma mudança daqui 5 anos? Sim. E a gente coloca, que até tá no Como Se Tornar Dinheiro, essa coisa de você coloca o fator tempo e destrói tudo que você estava criando. Porque o que acontece? O que as pessoas fazem? Normalmente, por exemplo, as pessoas vão pedir o dinheiro, elas pedem o dinheiro pro mês. Isso é algo limitado ali, né? Eu sempre falo para as pessoas, como seria a sua vida daqui 5 anos? Se você pedisse um dinheiro que você gostaria de ter daqui 5 anos?
Porque você está movimentando muito mais. O quanto que você está pedindo somente aquilo que a sua mente lógica te diz que você é capaz de fazer. Né? E uma das coisas que o DEM tem trazido muito é a gente ainda faz muitas poucas perguntas por aquilo que a gente pode ter. E o quanto que a gente faz exatamente somente as perguntas que a gente acredita que a gente pode atualizar. Nossa, Né? Então a gente e realmente daí nem é uma pergunta, né? É tipo uma afirmação com uma interrogação no final. Exato, exatamente. E tem aquela frase do DEM que eu falo que é incrível, né? Enquanto você estiver na pergunta, tudo é possível. Não pare de perguntar. Nossa. Dá pra ficar conversando mais 1 hora? Ang? Mais uma hora? Dá pra ficar conversando? Daqui a pouco ele vai virar pra mim e falar assim, como pode melhorar, lindos? Que mais é possível? E é uma das coisas que eu falo assim, sabe? Todos os dias eu pergunto, o que mais eu posso criar? Que eu sequer imaginei que eu posso criar, que eu posso ter na minha vida. Porque a gente define tanto, né? E a vida tá mudando, a gente tá mudando, o mundo tá mudando. O que mais que tá disponível pra nós que a gente sequer nem pediu? Nossa. Gente, esses podcasts, eu, se fosse as pessoas, ouviria. Porque tem tanta... eu falo que a gente traz tanta pérola no meio que parece só um bate-papo descontraído. Mas não é. Né? Porque tem tanta... É muita contribuição. Muita. Sabe que você está falando da mudança? Eu sempre tenho uma pergunta que eu falo muito para as pessoas, né? O quanto você é capaz de suportar a mudança para ter a vida que você escolhe? E quando você está disposta realmente... Às vezes a gente pede por mudança, mas a gente não está disposta a receber da mudança. Né? E a gente fala muito isso, tanto no fundamento quanto na alegria dos negócios. E a mudança... ela se requer. Se você está pedindo por mudança, mudanças vão requerer de você. Se você está pedindo por movimentos vão requerer de você. Mas tá desconfortável. Aí, vai ser. Isso eu não tô a fim de fazer, mas tá desconfortável. Você sabe que o Gary tem uma coisa que ele fala muito. E ontem a gente teve a ponta criativa, a chamada do mês, e ele falou exatamente isso. Consciência não é confortável. Né? E o que é mais interessante é que as pessoas, muitas vezes... Eu tive uma consciência esses dias... As pessoas confundem muitas vezes o pesado com o desconforto. E não é bem assim. Para você ter ideia, esses tempos atrás eu fui viajar para Teresina para dar uma classe, né? E eu acabo, gente, humanoide. Deixo tudo para a última hora, do último segundo, dos últimos momentos, do último suspiro. Vou fechar a mala agora, inclusive, linda. Só para honrar a espécie. Então, por exemplo, eu compro minhas passagens tudo de última hora, do momento do último segundo, do último suspiro. Então, eu fui pra Teresina e fui comprar passagem em Teresina. Gente, a passagem, tipo, muito mais alta do que a minha passagem de Nova York. Vocês não têm ideia. Super alta. Eu falei, gente, como pode melhorar isso? O que mais é possível? E continuava alto. Falei, ok. Aquilo, claro, me causou um desconforto, tá? Só que quando eu fazia perguntas pela classe, a classe era leve, tinha alunos, sabe? Eu estava disposta a fazer o que se requeria. E um desconforto, né? Fui lá, paguei a passagem. Essa classe foi tão expansiva, foi tão divertida, foi tão nutritiva, não só para as meninas, mas para mim. Eu saí de lá numa explosão de felicidade com aquela classe, sabe? Com as consciências que veio, com as facilitações. E foi onde eu tive a consciência. Nem sempre o desconforto quer dizer que é pesado. O desconforto nada mais é do que aquela energia, aquele espaço que você vai sair do seu movimento confortável para movimentar de uma forma diferente para chegar onde você está escolhendo chegar. E eu tive exatamente isso, uma consciência também fazendo... Gente, eu falo quando você tá na consciência, você toma uma tapada, assim, você vai andando, você toma uma tapada, você vai andando, vai tomando outra. Eu fui tomar café da manhã com uma aluna minha de Fortaleza, né? E a gente foi numa padaria, que tinha um supermercado, e lá em cima era a padaria. Aí subimos de elevador, aquela coisa ali de um calor. Aí a gente tomamos um café, aí na hora que a gente foi embora, eu virei pra ela e falei assim, Ná, vamos descer de escada, que descer é muito mais fácil do que subir. Aí no meio da escada eu... Nossa, ela que foi, eu falei... É pra tudo, né, na vida. Descer é muito mais fácil do que subir. É por isso que as pessoas descem muito mais do que sobem. Porque subir é desconfortável. Cansa, vai doer o joelho de vez em quando. Porém, o que vai te levar no topo? O desconforto. Nossa. Uau, de novo. Bem-vindo ao nosso universo. Não é bem... Eu falo, gente, que a gente tem as conscientizações nos lugares... Nos pequenos detalhes. Mais inusitados. Você tá assistindo um negócio que não tem nada a ver. Eu estava descendo a escada, eu bati nela assim, falei... Ela falou, o que foi? Eu falei, meu Deus. É assim. Ainda bem que a gente é louco sozinho, né? Nossa, é um bando de louco. É loucura pura. E nós temos que terminar?
Temos, né? Fazer o quê? Ai, que pena. Mais é O que mais é possível? Olha, agora que eu tô vendo, a senhora veio de dólar. Veio de dólar! Adoro! Como pode melhorar? Maravilhosa. Você sabe que hoje eu tava com essa blusa, daí a Marina, uma amiga minha, olhou pra mim e falou assim, fez assim, falou, nossa, tá da cor do seu olho essa blusa. Tá de dólar, linda. Tá de dinheiro, de money, bufufa. Nunca mais vou tirar. Já vai começar a receber do dólar aqui, ó. Isso aí. Maravilhosa. Sim. Já. Antes de começar a live, já começou. Já tava ali na energia. Ai, Rô. É difícil, eu me emociono com muita facilidade, mas eu vou... Adoro. Ela queria e eu começo a falar. Hoje é muito legal porque a gente tá encerrando o ano, né? Aqui a gente vai parar uma semana só. Uau, que lindos. E é tanta gratidão de ter você aqui que eu queria te dar a mãozinha. Sim! Gratidão. Porque pra mim, né, como acabei de confessar, que tinha esses pontos de vista mega gente, interessantes. ela me odiava lá por detrás disso. E assim, receber de você agora, sabe? Receber você aqui é... Uau! E você sabe que quando você me fez a primeira vez o convite, eu falei, gente, que delícia. Eu tô importante. E a gente pensa assim quando as pessoas aceitam. Gente, não acredito que quando essa pessoa... você me chamou, eu falei assim, gente, será que... Uau, gente, alguém me viu nesse mundo me pedindo pra um podcast. E eu sempre comenta, né? O que a gente tá criando, né? Um movimento incrível, porque foi a ideia também. Quando eu criei o podcast ali, eu falei, gente, eu escolho divulgar o Axe cada vez mais, né? Porque as pessoas não conhecem, não sabem o que é. E que convite a gente pode ser. E, gente, falando nisso, eles vão pro meu podcast também. Então, vocês vão jeito de assistir. É verdade, gente. Olha, e assim, se vocês não seguem ainda, a Rô tá marcada na publicação do podcast. Até esqueci o nome do podcast. Do podcast maravilhoso, grandioso aqui. Do Diversão e Consciência, pode. Então, assim, não é nem seguir, gente, porque você vai... Quando você clicar ali, você já vai receber muito mais do que eu... Porque eu seguir dá uma sensação, às vezes, esquisita, né? Tem muita coisa linda ali, né? Eu tava falando exatamente esses dias, eu não sei aonde foi. Eu olho pra tudo que eu vou fazer, assim, sabe, Pri? Seja o YouTube, seja as lives, seja o Instagram, com tanto carinho. O assim, Telegram sabe? Também, gente, tem. Pra que as pessoas possam receber, o que pode virar ali pra elas. Mas, gente, eu queria muito parabenizar vocês por todo esse movimento grandioso de comunhão, sabe? De trazer cada vez mais consciência para as pessoas, diversão. E eu falo que isso realmente são poucas pessoas. Eu falo que o Axe escolhe as pessoas a dedo. Assim, gratidão. Gratidão vocês por terem me convidado e por serem esse convite para as pessoas. Celebridade da senhora, né? A senhora que... Para de ser louca, senhora. Você dá umas curtidas nesse podcast nosso. Valoriza a gente, linda. Gratidão, meu amor. Eu sou grata, meu amor. E nos vemos em janeiro. Gente, em janeiro eles vão gravar comigo. Vou perguntar tudo pra eles. Tamanho de roupa, tudo. Tamanho de roupa é ótimo. Como pode ser mais divertido, né? O alarme. Adoro. Então, gratidão, gente. E a gente se vê na primeira semana de janeiro. Gratidão. Feliz Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle Bell. Ho, ho, ho. Certeza que teremos live de Rô direto de Nova York. Então, gente. Por favor. Vocês me aguardem em Nova York. De gorrinho. Tô levando até meus gorrinhos. Beijo, gente. Beijo. Gratidão. Maravilhosos. Que delícia.